O jejum de Jesus revela, para mim, pelo menos eu vi 15 coisas. Eu falei 12, mas já tenho 15 coisas no jejum de Jesus, de como Satanás age e como é que a gente pode enfrentar e vencer, porque foi assim que Jesus fez. E eu quero que você olhe para a sua vida pensando assim, nunca pensando, nossa, ele vai falar de Satanás a hora, pelo amor de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa, o papel, a estratégia dele é ficar escondido. E a estratégia dele é boa, ele tem um bom marketing dele, ele sabe quem ele é, mas ele nunca vai chegar desse jeito para você. Então ele vai chegar do jeito que chegou para Eva. Pode ser que ele chegue numa mulher linda para você, num rapaz todo, né, do jeito que você sempre, né, quis na sua vida. Pode ser que apareça com a proposta de um negócio para você, falando, não, agora eu não posso perder. E esse que é o problema, e nós estamos esperando ele aparecer de tridente e dar uma garfada na gente com aquele chifre, e esse é o problema, que ele não vai fazer isso. Ele está camuflado, ele vai viver camuflado, é assim que ele fez, e é assim que ele sempre vai viver. Então no domingo passado, nós vimos que tudo pelo reino não é para os fracos, porque nós estamos olhando para Jesus, olhando para aquele texto, que é Lucas 4, nós estamos numa batalha espiritual. E o que está em jogo é a sua espiritualidade, o que está em jogo é a sua alma, o que está em jogo é o seu futuro. Os projetos que você fez, é a sua eternidade que está em jogo. Então a gente não pode pensar, eu estou aqui, eu venho à igreja, eu faço algumas coisinhas, tudo que eles pediram eu estou seguindo, então vou viver a minha vida. E é mais que isso, você está numa batalha, e você tem que se postar como um soldado, e o tempo todo, prestando atenção que você está numa batalha, e que tem inimigo, e esse inimigo vai fazer de tudo para fazer você desviar, enfraquecer você, fazer você se perder no caminho. Para essa batalha que nós estamos, aprendemos que exige uma vida cheia do Espírito. E a diferença de uma vida cheia do Espírito é porque nós somos carnais. E a nossa vida e a nossa vontade é atender esses desejos. E há uma luta todos os dias entre fazer a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito. Então, ser cheio do Espírito é ser controlado por ele, é não dar vazão às coisas da carne. E por último, para vencer essa batalha, exige conhecimento e comprometimento com a palavra de Deus, que foi o que Jesus fez. Para vencer Satanás, o que ele faz, ele pode ver que ele cita 3 vezes, ele cita a palavra de Deus. Estava ali na ponta da língua, ele não tinha que procurar o manual, ele não tinha que perguntar para o professor, ele não tinha que ver onde é que estava, será que tem alguma resposta, ou então eu vou cair nessa. Não, ele sabia muito bem, porque ele tinha conhecimento e comprometimento. Agora hoje nós vamos ver 3 coisas, sempre eu vou ver 3 com vocês, 3 coisas que são propostas sutis, e são estratégias de Satanás nas tentações no dia a dia. Primeira delas, que ele vai usar situações e lugares inusitados. Por exemplo, qual lugar que ele pode ir, qual lugar que ele não pode ir, você sabe? Nós temos a impressão que ele não pode estar aqui do lado agora, enquanto estou pregando. Que ele não pode estar aí falando e dando ideias para você, e roubando sua mente, fazendo você ficar preocupado com muitas coisas, ou levar seu pensamento para lugares, ou fazer você rejeitar aquilo que Deus está falando para você. Nós achamos, não, tem lugares que ele não pode ir. Eu vou citar alguns lugares inusitados, para depois a gente ver as lições com isso. Primeiro, no paraíso. Tem lugar, por que ele estaria lá? É paraíso. Lugar criado por Deus, lugar perfeito, lugar santo, lugar puro. Era o projeto de Deus para a humanidade. E ele aparece lá. E ele aparece, e ele consegue ganhar a atenção de Eva, e você sabe tudo que ele conseguiu naquele lugar, de uma mulher que não precisava daquelas coisas. E não é o problema da mulher, o problema é Adão. Ela só foi o canal, mas a responsabilidade é dele. Então, antes de culpar a mulher, que muita gente diz, né? Não é não. Porque ele devia estar cuidando dela. Ele devia estar lá fazendo o seu papel. E mesmo depois, quando ela caiu, ele também poderia ter tomado uma decisão contrária àquilo, mesmo assim ele foi. Então, antes da gente sair por aí dizendo qualquer coisa, né? Sempre tem muita brincadeira, senão vamos colocar o problema do homem sempre. A responsabilidade é dele, a ordem de Deus foi para ele. Então lá está Satanás no paraíso, na assembleia nos céus. Quando você lê sobre Jó e vai aprender sobre Jó, você vê que há uma reunião nos céus, é assim que a Bíblia está descrevendo. Nessa reunião nos céus, Deus está conversando, que a gente está entendendo com os seus servos anjos,
que eles estão vindo dar relatórios de tudo que está acontecendo, e de repente tem Satanás e pensa, eu quero a palavra. E você vai ver Deus dando a palavra. De onde você vem? O que você está fazendo aqui? E ele conta. E ele está lá nesse lugar, na presença de Deus, nessa assembleia, e o que ele faz é, ele pede, ele acusa Jó. E ele pede licença, e Deus dá licença controlada, preste bem atenção nisso, Deus dá licença controlada para ele agir na vida de Jó, lá nos céus. Quando Jesus estava reunido com seus discípulos, Jesus está fazendo o seu ministério, ele veio para cumprir a palavra de Deus, ele era o Messias, mas ele não ia impor isso para ninguém, ele ia viver uma vida e um ministério de tal forma que as pessoas percebessem o poder de Deus, a mão de Deus sobre ele, e reconhecessem que ele era o Filho de Deus. Então depois de um tempo ele pergunta para eles, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E ele falou, as pessoas estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que é João Batista que ressuscitou, outros estão dizendo que é um dos profetas antigos, do passado que está de volta. E Jesus olha para eles, mas e vocês que estão comigo, quem vocês dizem? E Pedro diz, tu és, ele fala exatamente isso aqui, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E o interessante é a palavra de Jesus sobre isso. Jesus disse para ele assim, olha, você é uma pessoa abençoada por Deus. Isso é o sentido lá, porque Deus havia revelado pessoalmente uma verdade, é Deus revelando pessoalmente uma verdade a Pedro que ele não poderia conseguir por exercício intelectual, que ele não poderia conseguir aquilo de qualquer outra forma, a não ser se fosse uma revelação espiritual. Coisas espirituais se discernem espiritualmente, Deus faz essa revelação a ele. E quando ele diz quem é Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus, Jesus passa a relacionar agora, contar para eles os acontecimentos que virão dali em diante com esse Cristo, Filho de Deus. E ele começa a dizer do sofrimento, da dor, da traição, de todas as coisas que você pode imaginar, até chegar à cruz. Pedro agora é o cara, então ele, pera lá Jesus, só um minutinho, vem aqui no cantinho, exatamente desse, faz favor Jesus, vem cá. O Jesus. E ele tenta dar uma repreensão para Jesus, ele é o cara, agora tem revelação. Ele tenta repreender Jesus, talvez, Jesus, o senhor estava indo tão bem, o senhor estava falando umas coisas legais aí para a gente, né, ensinando a gente de ânimo, agora o senhor está falando em morte, sofrimento, não cai nessa não, não será assim. Sabe qual é a resposta de Jesus? Jesus olha os demais discípulos, depois se volta para Pedro e fala assim, vai-te Satanás. Olha só, não falou para Pedro ir embora, falou, vai-te Satanás, você é uma armadilha perigosa para mim, você não vê as coisas do ponto de vista de Deus, mas dos homens. Veja que eu estou falando de lugares inusitados, situações inusitadas. Jesus está ensinando os seus discípulos, e Satanás está ali, e Pedro, que acabara de ter uma revelação profunda, espiritual, de Deus, agora tem sugestões de Satanás. Isso é o que é uma pessoa que é infantil espiritual, não está preparado, né? Então o que ele faz agora? Ele é usado por Satanás e Jesus tem que dizer para ele, repreender Satanás na vida de Pedro, dando aquela sugestão. Você tem o objetivo de me desviar. O que ele queria isso, é desviar Jesus do seu propósito. Também no lugar, outro lugar, é no lugar e tempo de consagração mais profunda de Jesus. A gente precisa olhar e ver detalhes sempre na palavra de Deus. Jesus está em 40 dias de jejum e oração. Ele está então no tempo especial de consagração. Eu ouvi de pessoas, pastor do céu, 3º, 4º dia, o que eu peguei, eu não sei se eu vou aguentar, eu preciso de misericórdia de Deus. Ou dizendo, eu acho que Jesus não vai me responder. Nesses 21 dias, várias coisas que pessoas passaram. Talvez para alguns foram mais fáceis, outros acharam que ia fácil. Eu estou pegando uma coisa mais simples aqui, eu vou começar com algo, e depois, nossa pastor, eu estou viciado nesse negócio, eu não sabia. Né? É assim que foi. E veja só, Jesus foi buscar poder, sabedoria de Deus, e Satanás foi lá fazer de tudo que ele podia para desviar Jesus do seu propósito. Ele estava lá. E ele fez. E ele tentou. Ele também vai ao templo. Satanás leva Jesus no templo, lugar sagrado. Coloca num lugar mais alto. Está cheio de irmãos, né? Vamos colocar assim. E ele fala assim, olha Jesus, pula daí, faz o primeiro milagre para esses irmãos. Faz um milagre para eles. Mostra quem você é. E aí todo mundo, esse é o cara, vamos segui-lo. Vamos complicar um pouquinho mais isto. No meio dos discípulos de Jesus,
Jesus conviveu cada um dos 3 anos e meio com o diabo entre eles. Olha o que Jesus diz em João 6,70. Ele diz assim: replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Jesus falando para os discípulos: contudo, um de vós é o diabo. E vocês sabem quem era? Era Judas. Ele roubou, ele mentiu, ele traiu, ele vendeu Jesus. Ele tentou, quando acontecia, por exemplo, o caso de Maria, que foi lá e derrama aquele perfume tão caro. Parece-me que era 10 dias de trabalho de uma diarista. 10 denários, 1 denário era um dia de trabalho. Então, eu acho que tem média de 140, se não me engano. Então, R$1.400 a mulher derrama ali em segundos. E ele e os outros tentam, principalmente nesse caso, ele tenta dar uma outra conotação para esse momento tão espiritual. Tinha tudo a ver, tinha um plano de Deus naquilo ali. E ele tenta estragar, e a Bíblia diz que ele falou: isso aí deve vender e dar para os pobres. E a própria Bíblia está dizendo que ele não estava nem um pouco interessado em pobres. Puxa, isso aí eu podia embolsar, né? Eu podia dar um jeito nisso aí. Assim era o coração. Então, ele é esse homem que o tempo todo no ministério de Jesus tenta dar conotações que não são e que não deveriam. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não será na balada, não será num baile funk, ou num lugar de promiscuidade que ele vai agir somente. Ele vai agir em todo tempo, em qualquer lugar, em situação que for propício. Qualquer lugar que alguém der vazão a ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que é mais importante que tudo isso. Deus também não age só em determinados lugares. Amém, irmãos? Amém? Então, onde houver um coração quebrantado, onde houver um coração que o deseja, não importa onde estiver, basta clamar, e Deus vai tirar essa pessoa, não importa onde ela estiver enfiado, qual lamaçal que ele estiver envolvido, ele vai tirar. Mas eu estou falando essas coisas para você, até aqui, porque você e eu não podemos dar sopa, né? Conhece essas palavras, né? Não pode dar sopa, não pode marcar bobeira, não pode dormir de touca, né? A gente não pode fazer assim com a nossa vida espiritual. Antes de seu julgamento e crucificação, Jesus vai ao jardim. Vamos entender isso aqui. No Getsemane, ele leva 3 amigos, os mais íntimos dele, para orar com ele. E por 3 vezes, ele vai um pouquinho mais à frente, vocês se lembram o que aconteceu? Por 3 vezes Jesus ora, chora, sofre, soa gotas de sangue. Quando Jesus volta, ele encontra cada uma das vezes, eles estão dormindo. E olha o que Jesus diz, por isso eu estou dizendo da gente não dormir de touca. Jesus diz assim: por que estão dormindo? Em Lucas 22:46. Perguntou-lhes: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Eu ouço Jesus dizer para mim e para você, neste dia que estamos na presença de Deus: por que é que vocês estão dormindo? Por que você teve dificuldade de jejuar por 21 dias? Por que você está com dificuldade de ler e meditar na minha palavra, que seja 5 minutos? Por que você já não ora mais nas refeições? Por que você não vai para a minha presença antes de tomar uma decisão importante na sua vida, que seja 10 minutos? Entende? Por quê? Ele está dizendo assim, para mim você, levantem-se, levanta do sono, sai desse sono espiritual e diz, e orem, clame a mim. E falou, e quem vier na minha presença, eu não vou sonegar bem nenhum. Quem vier na minha presença, ele diz, não sairá sem ser abençoado. Creia nisto. Jesus está dizendo, pastor, eu estou orando, eu acho que eu vou terminar os 21 dias e não vai dar. Essa mesma pessoa que depois me dá um testemunho, Deus é maravilhoso, como Ele age. Ele responde mesmo a oração, Ele se importa com a gente. Ele nos ouve. Precisamos crer nisto. Para não cair nas ciladas. Para nós não nos envolvermos nas armadilhas de Satanás. A fórmula de Jesus é vigia e ora. É a fórmula de Jesus, vigia e ora. Então não viva a sua vida de qualquer maneira. Não se esqueça que está numa batalha. Então lembre de estou numa batalha. Há um inimigo querendo o tempo todo me derrubar e fazer algo, não para viver com medo, mas viver esperto, né? O tempo todo.
lembrando disso, vigiando e orando, falando com Deus, rasgando o seu coração para Deus. Sabe o que eu sugiro para você? Fale com a sua família. Fale com pessoas especiais na sua vida. Conte o pacto, faz um pacto com elas de oração, de leitura, de meditação, que você vai ler um livro por mês, ou cada 2 meses, que você vai ler tantos livros esse ano, que você vai ler a Bíblia nesse ano. E depois pede para essas pessoas, acompanhem, olhem, pergunte para mim se eu estou indo, se eu estou seguindo. Peça isso se você quer cuidar. Ele está dizendo, levantem-se, saia do sono espiritual. Tudo isso que está acontecendo, irmãos, de pandemia, né? Até o ponto que nós chegamos, e as coisas agora, por jeito, ainda vão ficar pior nesse sentido. Tudo isso deve servir para a gente lembrar. Puxa vida, a única vida que vale a pena é a vida com Deus. Essa vida é passageira. Eu quero me consagrar, eu quero me dedicar mais ao Senhor. Eu quero ir a águas mais profundas. Eu quero experimentar o que Ele planejou para a minha vida. Segundo, Ele irá tentar nos momentos mais vulneráveis. Nos nossos momentos que nós estamos mais propensos, são as situações que Ele vai tentar pegar a gente. Eu creio que nos versículos 2 a 3, do texto que nós temos seguido nesses dias de Lucas, seja a melhor descrição do que significa vulnerabilidade. Porque diz assim, vamos ler juntos? Durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Então eu acredito que depois de 40 dias, Satanás tenha criado uma ilusão, e quando ele pega uma pedra e mostra para Jesus, a pedra é um desenho de um pão, e ele cria uma ilusão de tal forma que o que Jesus está vendo é exatamente um pão, saindo fumaça, com aquele cheirinho de forno que você não imagina. É desse jeito, porque tentação não é. Ele quer vender para você o seu produto, então ele não brinca. Quem vende mal não vende, né? Quem apresenta mal não vende, então ele quer vender o seu produto. Então ele apareceu de um jeito que era... Dizem que a queda de Adão foi porque depois que a mulher come o fruto, ela passa por uma transformação tão grande que ele não vê mais nada. O pecado faz isso, cega. Possivelmente ele não conseguiria falar direto com ele, ele faz através da mulher e acontece algumas mudanças que agora, ou ela tem também uma habilidade para falar agora, que ele já era. Não precisava, mas é. Não é desculpa também. Nenhuma desculpa. Só mostra assim que quando você brinca com Satanás, né? Quando você brinca com ele, ele não brinca, nunca com a gente. A tentação, quando você pensa assim, Jesus passou 40 dias, agora ele está com fome, Satanás chega para ele. Não. Sabe o que aconteceu? Foram 40 dias de oração e jejum, foram 40 dias de pressão de Satanás sobre Jesus todos os dias. 40 dias de pressão. Todos os dias. Eu já ouvi de pessoas que falam assim, olha pastor, eu não vou me envolver muito assim não, e nem buscar muito, porque é aquele negócio, eu não mexo com ele, ele também não mexe comigo. Né? Então se eu não mexer com Satanás, se ele ia ser uma vida rasinha, por isso que diz que algumas igrejas tem um demônio sentado no canto lá olhando assim, está velhinho, banguelo, e cansado, gorducho, né? Está sobrando obesidade. Ele falou, não tem trabalho nenhum com eles aqui. Não tem que fazer nada. Por quê? Nós pegamos essa linha de não faço nada, você não mexe comigo, eu não mexo com você, e a coisa. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque deixa eu dizer uma coisa, sabe de quem Satanás gosta como o leão gosta? Porque ele é comparado a isto? Quem está fraco? Quem eu posso pegar? Com quem eu não vou ter que fazer tanto esforço que já está ali, ó, prontinho, só para pôr pronto para o churrasco espiritual. Pedro 5, 8 a 9 diz assim, sejam sóbrios e vigiem, diz, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem está dando sopa, quem está dormindo de touca, quem está. Quem não está nem aí para a coisa. Está facinho, pronto. Ele está dizendo assim, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé.
Não use a desculpa da pandemia para dizer que você enfraqueceu espiritualmente, porque eu quero dizer para você que pandemia não levou ninguém à falência, pandemia não acabou com casamento nenhum, pandemia não acabou com fé nenhuma, pandemia só apressou uma coisa que já estava no trajeto de acontecer, em caminho de acontecer. Pode ter sido a cereja, só faltou isso, a cerejinha do bolo, mas estava no processo. Entende? Por quê? Porque nós estamos vivendo a vida, levando a vida, continuando, indo. Ele diz, resistam firme, permaneçam firmes na fé. Eu ouço Jesus dizendo assim para mim e você, já que estamos falando de momentos mais vulneráveis, ou situações mais vulneráveis na nossa vida. Eu ouço Jesus dizendo aqui, olha, identifique os pontos que são frágeis na sua vida, e cimente esse lugar com oração, com a Bíblia, com jejum, com obediência. Não é isso que se faz? As cidades que eram protegidas por muro, vai lá e descobre onde é uma brecha nesse muro. Descobre qual é o lugar que o inimigo pode vir derrubar o muro e entrar na sua cidade e avançar e roubar vocês. Então descubra onde é o lugar frágil, vai lá e fortalece esse lugar. A gente tinha que olhar para a nossa vida espiritual e fazer o mesmo. Qual é o lugar frágil? Quais são os lugares propensos, lugares vulneráveis a Satanás? E aí então deixa eu cimentar, deixa eu fortalecer esse lugar em oração. Por isso que o jejum, para mim, era atacar. Geralmente eu falo assim, eu vou fazer um jejum de ficar sem comer. É uma parte. Admirei um dos pastores, nós estávamos em 3 dias de reunião, quiseram terminar o último dia, depois cedo, à tarde, à noite, da liderança nacional. Vamos comer pelo menos uma carne, né? Vamos numa churrascaria, já que a gente ficou todos esses dias. E um deles estava jejuando de carne. Ele sentou do meu lado, aí eu comi e falei, querido, obrigado. Falei para ele, obrigado. Porque vir aqui na churrascaria, por causa da gente, né? E sentar do nosso lado, aí ele falou, o senhor quer essa aqui mal passada, assim? Aí ele olhou, não, isso não. Eu falei, que coisa difícil. Mas ele estava dizendo assim, eu estou fazendo isso para Jesus. Ele não podia. Né? Mas eu penso assim, que especificamente você olha algo na sua vida. Pode ser que seja assim, sendo específico. O seu problema é a sua língua, você fala demais, você fala sem pensar. Então você vai falar, eu vou fazer uma coisa, eu vou consagrar ao Senhor, eu vou contar até 100 cada vez, cada dia dessa semana, nesses 21 dias, eu vou ter um propósito de não abrir a minha boca para falar qualquer coisa apressada, só vou falar depois que eu tenho certeza que eu orei e vai abençoar outra pessoa. É um jejum especial. Vai específico, não, eu gasto demais com cartão. Ok, então eu vou pôr esse cartão na mão de alguém e vou pedir, eu não posso gastar nesses 21 dias, não posso fazer isso, me ajuda. Sim, eu quero consagrar porque eu quero uma vida abundante. Eu tenho um problema com um hábito tal na minha vida, ok, então eu vou consagrar, e nesse período eu não posso fazer isso, porque é para Deus. Aí nós estamos buscando, então eu estou encontrando uma coisa frágil, eu não oro, eu não leio, então ok, então eu vou separar, eu vou jejuar, eu vou separar um tempo especial todos os dias, tal horário é de Jesus, não importa se ligar, eu vou desligar o celular, eu vou deixar tudo de lado, porque esse tempo é para o Senhor. Vulnerável. Pode ser um hábito, pode ser um pecado não confessado, torna você fraco, frágil. Pode ser ódio e ressentimentos. Pode ser frágil em você a leitura, como eu disse, meditação da palavra. A falta, né? Sua vida de oração e jejum. Ou seu compromisso com a igreja, compromisso com o seu ministério. Qualquer coisa. Mas frágil para mim é tudo aquilo que fica entre você e Deus. É tudo que entristece a Deus e te afasta de Deus. Isso é frágil. Tudo que nos aproxima de Deus, então, nos torna forte. Ser sóbrio, então, como nós vimos aqui, vigiar, resistir, permanecer firme na fé. Essa é a resposta para você fortalecer o seu coração nesses pontos vulneráveis da vida. Tá bem? Ser tentado num momento de fragilidade, só para você não assustar,
não significa que você será vencido. Então, pastor, Satanás vai pegar o momento que eu estou vulnerável, então o senhor está dizendo que tchau, né? Estou vulnerável. Jesus estava vulnerável, Jesus não caiu. Está ouvindo? E quando Jesus está dizendo assim, eu te coloquei num lugar de mais que vencedor, então ele está dizendo assim, eu não coloquei para ficar abaixo de Satanás, para ele brincar com você, se andar com você, fazer o que quiser com você. Ele diz, eu coloquei num lugar de vitória, agora decida se você quer assumir esse lugar do fracasso ou se você quer assumir o lugar da vitória. Não só vitória, mais que vencedor. Qual é o lugar? A minha escolha é sua. Interessante que ele diz que ele colocou tudo, creio que isso está em 2 Pedro, logo no início, que ele colocou tudo que nós precisamos para viver a vida de vitória. A nossa disposição, não falta nada. Jesus não erra nas coisas que faz. Mas o que me chama a atenção é que quando eu olho para isso, eu penso um pouco em ferramentas, apesar que não seja. Não é isso. Porque tudo é o poder de Jesus. Mas ele diz, não somente você tem todas as coisas, mas diz, eu mesmo estou à disposição de você, se você precisar nos momentos de fraqueza. Leia comigo Hebreus 4, 15 e 16. Diz assim, bem forte o Senhor, vamos lá? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de fraqueza. Naqueles momentos que a gente não consegue, possivelmente naqueles momentos que estamos vulneráveis. Deixa eu dizer, o que me chama a atenção é que, mesmo Jesus encontrando os discípulos dormindo, ele não criou toda uma teologia, não deu uma surra de Bíblia neles, não. Interessante isso. Então, eu também não estou fazendo isso com você, porque eu sou o primeiro que apanha aqui, tá bem? Mas a questão é a seguinte, Jesus, depois de olhar, falou, olha, eu sei que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Interessante. Ele não pega então você, falou, agora eu te pego para a garganta, você é meu. Não, ele falou, eu te conheço, eu sei quem você é. Mas em outras palavras, eu não desisto de você. Amém? Então ele falou, eu sei que você vai encontrar esses momentos que você vai estar tão fraco, que não vai saber o que fazer. Mas tudo bem, eu te entendo, porque eu já sei quem é você. Quando te escolhi, eu sabia que você não podia, mas eu posso. E você pode no meu poder, por isso que a gente tem que aprender. E ele está dizendo aqui, quando Satanás está pegando você naquele momento mais frágil, tentando enganar você, iludir você, Jesus está vendo você, porque ele diz que vive sempre para interceder. Então Jesus também está te olhando, intercedendo por você perante o Pai. Pai, não deixa ele cair, não. Ajuda, porque você lembra de Pedro? Pedro, Satanás pediu para cirandar a sua vida. Mas eu falei com o Pai, Pai, não deixa isso acontecer. Mas Satanás foi lá pedir. Deixa eu arrasar com a vida desse cabra aí. Aí diz, eu roguei por você e pedi que não fizesse. Você entende intercessão? Satanás pode planejar o que ele quiser. Isso que você precisa entender, não é para viver com medo. É para viver em alerta, saber que estamos numa batalha e para a gente buscar uma vida de intimidade e dependência de Deus. E interessante que o que está acontecendo aqui. Jesus que passou por momentos difíceis, ele sabe, ele se coloca no seu lugar e ele está dizendo assim, por isso eu tenho um trono da graça para você se aproximar e receber graça. Interessante. Trono da graça. Quando ele está falando de trono da graça, está dizendo assim, aquele lugar que é a fonte de todas as bênçãos, é fonte da cura, é fonte de libertação, é fonte de esperança, é fonte de misericórdia, é fonte de bondade. Que é interessante para mim, porque quando ele diz que Deus de toda misericórdia, é que ele falou assim, eu compadeço da sua miséria, das suas fraquezas. Aqui não é lugar de forte, aqui é lugar dos fracos saírem fortes daqui. Vem fraco e sai fortalecidos no meu poder. Sempre será assim, sempre será assim. Nós precisamos entender isso. Tudo que a gente precisa, Jesus tem para nos fortalecer. Então, identifique os pontos frágeis da sua vida. Cimente ele, indo para o trono da graça, em oração,
leitura, meditação, jejum, obediência, e você enfrentará aí Satanás e vencerá no nome de Jesus. Último lugar, Satanás vai tentar, ouça isso aqui, viabilizar os seus projetos pessoais com segundas intenções. Você tem projetos? Você fez projetos para o ano de 2022 e você ganhou sem querer alguém que quer dar um aporte ao seu projeto. Alguém que quer ser investidor do seu projeto. Você sabe que existe esses, né? Tem um sobrinho que está desenvolvendo lá um game há muito tempo. Então alguém de um outro país entrou em contato sabendo e falou assim, eu gostaria de investir. Mas ele quer ser, claro, ele investe, ele quer ser sócio. E o pai dele falou, não, eu prefiro ficar sem dinheiro e continuar trabalhando, porque dando certo quando ele é da gente. Então, o que a gente ganhar será nosso, eu não quero dividir isso com mais ninguém. Mas é um investidor. Então essa aqui é a questão. Você está pensando que vem alguém com um tridente e fala, você não vai conseguir, eu vou acabar com tudo. Não, ele vai falando, não, você vai conseguir sim. O que você quer? Esse é o problema. O que você quer? Fala. Estou aqui, quero viabilizar para você. E você vai ver que ele vai facilitar ao máximo a coisa. Vai facilitar de um jeito que vai ser imediato. Você não tem muitas coisas para fazer, a não ser só seguir aquele que está falando. É fórmula garantida. Acho que uma coisa que você pode ver, você quer saber se é de Deus ou não? Só preste atenção numa coisa. Toda vez que tiver uma coisa para você que você tem que pegar agora, porque se não pegar agora, você está perdendo a maior oportunidade, já é o primeiro alerta para você. Satanás é do impulso. Deus é do projeto, é do planejamento. Antes da fundação do mundo, ele planejou tudo. Que dia que Jesus viria, onde Jesus viria, como é que estaria como seria o ambiente econômico, o ambiente também, como seria, por exemplo, grego. Nós precisávamos muito que a igreja, nessa época, né, nós temos muita coisa que está aqui, que você tem aqui, que a gente fala de grego, porque era a língua que dominava. Então, romanos dominava, os gregos dominavam e precisava de tudo isso por causa da igreja de Jesus. Então, Jesus sabia todo o contexto que ele precisava vir, o dia, o local, a hora, o segundo, o minuto, como seria. Então, de Deus é assim, se você não tem tempo para orar, se você não tem tempo para pensar, tem que fazer agora, já pode saber que o capeta está no negócio. Presta atenção. Tanto que o mercado faz isso com você. Você entra, está a propaganda ali, compra agora, quer relâmpago, você vai e compra o relâmpago. Mas vencido esse negócio? Como assim? É ou não é? Você chegou em casa, é assim. Mas tem que ser agora, porque o outro vai entrar na frente. E todo mundo vai para entrar na frente. Por que você está comprando? Não sei, está na promoção. É ou não é? Eu já vi um monte de gente correr. O que você está comprando? Não sei, tem uma fila aqui, tem uma promoção, eu vou ver. E Satanás está fazendo isso com a nossa vida o tempo todo. Nós estamos na fila da promoção. Para que serve esse negócio? Não sei. Nós temos um amigo aqui, né? Que tem um testemunho. Pastor, eu comprei um barbeador, eu nem tenho barba. Foi, né? Era isso. Porque estava na promoção. Ele convenceu Adão e Eva de que havia um caminho mais fácil, mais rápido para eles possuírem outras características de Deus. Você pode ver que a tentação é assim, quando vocês comerem, vocês vão abrir os seus olhos, vocês vão ficar igual a Deus. Lembra? Eles foram criados à imagem de Deus. Mas tinha outras coisas da imagem de Deus que eles conseguiriam com a obediência. Era um teste, era uma provação. E eles tentaram conseguir burlar isso, conseguir de um jeito diferente e não o jeito de Deus. E eles aceitaram. Agora veja só o que aconteceu. Eu estou falando de viabilizar com segundas intenções. Custou a expulsão do paraíso. Custou a vida do seu filho Abel. O irmão mais velho mata o outro irmão. Custou a dor, né, de parto que a mulher tem, prazer que ela perdeu, que ele diz lá, pelo menos naquela época. O trabalho forçado. Custou a separação de Deus, as intrigas entre casais. Lá começou, não, foi Eva, que é essa mulher que o senhor deu aí, não tinha nenhum problema, nem pedi, eu estava bem. Tem um pastor que diz mesmo isso, né?
Deus olhou Adão, o cara está tão bem. Falou, não pode estar tão feliz assim, não. Tem que arrumar uma dor de cabeça para ele. Não é, né? Não é. Eu não trocaria, não. Posso viver com ela todos os dias. Custou a dor, o trabalho forçado, custou a separação. O trabalho, porque você vai comer do seu suor. A gente está lutando aqui, que nem sei o que, de repente o dinheiro não dá. A gente faz um negócio, em vez de repente o negócio dá ao contrário. E, puxa, mas eu trabalho. Alguém já disse que não é por trabalhar muito que você vai ganhar, você vai se tornar rico. É o seu dinheiro trabalhar por você, e não você trabalhar por dinheiro. Então fica aí a dica. Vai trabalhar. Então não é para parar de trabalhar, é trabalho com inteligência para o dinheiro trabalhar por você. Mas trabalhamos com suor. Custou a separação de Deus, as intrigas, custou a vida, porque nós passamos a morrer. Sabe essa dor que eu e você tem que enfrentar todos os dias, principalmente nesses dias? A gente não ia morrer, mas passou a morrer. Custou a pureza, a santidade. Sabe, eu falo, se Deus não colocasse criança na nossa vida, nós íamos esquecer que existe pureza e isso é essa coisa deformada que nós somos como adultos. Desconfiado de tudo, de todos. Cheio de, de trejeitos e não sei o quê. Aí você pega uma criancinha daquela no colo, ela começa na sua fase de ingenuidade, você fala, a vida é linda demais. O que foi? O que eu fiz? Porque eu perdi. Mas lá nós perdemos. E a criança é para lembrar que um dia nós seremos assim, como uma criança tão simples, tão delicada, tão maravilhosa, e ver a vida de um jeito. Meus netinhos o tempo todo, o que eles estão envolvidos? Com coisas mágicas. Eu acho que a vida é mágica mesmo. Esse é o mundo que a gente devia estar. Aí nós criamos esse mundo nosso, que agora nós sabemos o que é a vida. Tem certeza? Para Jesus, que é o segundo Adão, Satanás disse, como ele veio conquistar um reino, implantar um reino, Satanás falou assim, eu vou te dar não só um reino. Levou ele para um lugar que ele conseguia ver todos os reinos da terra. Ele disse, eu vou te dar todos agora. Não todos. Preste atenção. Se você acha que está conquistando as coisas, está sendo abençoado e Deus abençoa mesmo, só preste atenção. Tenha certeza, já eu vou dizer o segredo, mas tenha certeza de que é bênção mesmo e que algo não está sendo dado para tirar você daquilo que é o propósito maior para a sua vida. Senão é melhor entrar faltando uma perna, um olho, um braço, mas salvar a alma. Entendeu? Nos céus. Lucas 4, versículos 5 e 6. Não está lá, mas só ouve. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Toda a glória que um homem pode ter, você terá. Porque me foram dados e eu posso dar a quem eu quiser. Mas veja o versículo 7 agora. Veja lá. Vamos falar juntos? Então, se você me adorar. Bom, vamos encerrar, né? Como é que Jesus venceu tudo isso? Seu relacionamento com o Pai. Que a gente descobre como é o relacionamento. Por exemplo, se alguém ligasse para minha casa e dissesse assim, eu soube que o seu marido, falar para a Rosane, eu soube que o seu marido está tendo um caso. Ou alguém ligasse para mim, eu soube que a sua esposa, papá. Aí a gente descobre como é que está a coisa entre os dois. Quem é que vai estar a hora que eu chegar em casa? Ou ela me ligar, Israel, você pode vir aqui? Então, ligaram aqui falando um negócio, que é isso? Quem será? Esse é um jeito. O outro, seu cachorro, seu sem vergonha, o que você está? Você já conhece? Se alguém fizer isso, você já sabe onde foi. Acho que é essa a questão. A intimidade do Pai e Cristo era tão grande. Satanás não tinha nada, ele não podia entrar, não tinha espaço.
tinha dúvida, não tinha nenhum espaço para ele. O conhecimento que ele tinha da palavra, a palavra estava no seu coração. Escondia a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de tal forma que quando ele falava aqui, saltava aqui. O legal de computador com antivírus é isso. Você entrou em alguma coisa que vem carregado com vírus, a hora que aparece ali, você nem está sabendo, tem lá, está sendo monitorado o tempo todo, você não está vendo, está monitorado. Aparece lá, trava a tela, falou assim, perigo. O que você quer fazer? Deixa. Deixa para ver o que dá. Eu preciso desse negócio. Esse é o problema. Então, mas é assim, Jesus tinha no seu coração tão pronto, que ele podia. O jejum de 40 dias era assim. Eu entendo que o corpo físico tem necessidades, mas eu entendo que a minha alma tem necessidades. Não só de pão. Jesus não está dizendo que vira um cara espiritual e não come, não bebe, não compra, não vende. Não. Ele está falando assim, põe o equilíbrio. A gente vai aprender isso depois. Põe o equilíbrio nessas coisas. Essa é uma das coisas que vamos ver. Então ele está dizendo, nós também somos seres espirituais. Nós nos alimentamos aqui. Olhamos duas coisas que representam para eles, naquela época, pão e o suco, que no caso o vinho, que representava o alimento essencial, para eles entenderem. Jesus falou, é isso que eu sou na sua vida. E vocês têm essa necessidade espiritual, Deus os fez. Essa capacidade, a gente deveria adorar, louvar a Deus por isso, eu sou capaz de comunicar com Deus. Você vem aqui, está triste, está cansado, desanimado, e você sai fortalecido, porque a vida está em você, passa por você o tempo todo, te fortalece. É a nova vida de Cristo. É assim que é. Então Jesus está dizendo assim, eu sou o alimento, quem de mim se alimenta vive por mim. Então ele estava assim, preparado. Hebreus 5, 13 a 14 diz assim, quando uma pessoa ainda está vivendo de leite, leia comigo. Quando uma pessoa ainda está vivendo de leite, está falando de uma criança, de um bebê, isso demonstra que ainda ela não foi muito longe na vida cristã. E não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. A criança que está sendo amamentada é assim. Hein? Aí ele está falando isso, é um cristão bebê também, que não sabe. Ele diz, vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem melhores cristãos. E não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio da experiência em fazer o que é correto. Eu vou fazendo o que é correto, eu vou crescendo, vou em obediência, e quanto mais eu cresço, mais eu sei o que é bom para a minha vida, o que não é bom para a minha vida. Ele diz, isso é maturidade. O desafio de Paulo aqui é falar assim, vocês precisam crescer espiritualmente. Eu e você precisamos crescer espiritualmente. Nós investimos em tudo. Quando fala na vida espiritual, a gente acha que vai pôr uma marcha lá e deixar a coisa acontecer. Se a gente tivesse um filho de 20 anos, que a gente tivesse que dar mamadeira, pensa nessa cena. Filhão de 20 anos em casa, alguns a gente deve fazer, está com 30, mas está ainda precisando, né? Vai lá, 20 anos, você põe mamadeira, né? Chuquinha, pra dorzinha, coliquinha, tadinho, né? Trocar a fralda, 20 anos tem. Chupeta, como é que seria? Complicado o negócio, não é? Mas se a gente pudesse ter aí um raio-x do cristão, de você, da gente, será que a gente ia se pegar de chupeta, de fraldinha e de chuquinha? Ele falou, eu não posso dar coisa mais sólida para vocês, porque eu vou ter que dar mamadeira de novo. Irmãos, o que precisa acontecer na nossa vida, ao nosso redor, para a gente entender que nós precisamos crescer espiritualmente, ir mais profundo na nossa espiritualidade. Senão a igreja não vai ser significativa, porque sempre está alguém, eu como pastor, eu tenho que estar numa posição. Qual posição? Qualquer um de vocês pode chegar comigo e falar algo, para eu poder dar um conselho. E esse é o que se espera de cada membro.
Que cada pessoa possam chegar a você, as pessoas estão chegando, olhem em você, que o seu casamento é equilibrado, que a sua espiritualidade é equilibrada, que você está tão bem com Deus, que você é uma bênção na vida das pessoas. Você cresceu. Ah não, nós ficamos 30 anos dentro da igreja, mas nenhum irmão ligou para mim. Ninguém veio na minha casa. O pastor mesmo nem ligou esse mês. Vocês estão entendendo? Vocês são espirituais. As meninas que estão casando agora, tinham que olhar para vocês que estão casadas e falar assim, vem cá filha, vamos sentar um pouquinho, deixa eu dizer para você como é que a gente vive em vitória no casamento. Vocês estão entendendo? Vem cá você que é pai e mãe, está começando agora, de primeira viagem, deixa eu dizer como é que eu eduquei meu filho. Não, pastor, pelo amor de Deus, ajuda lá, vai lá em casa, eu não sei o que fazer mais com meu filho. Vai. Vamos ficar em pé. Passei do tempo aqui. O que é que você vai fazer para se desenvolver na sua fé? Para a gente poder enfrentar. Quando eu estou dizendo que não é para os fracos, aí você fala, então não é para mim. Não, não é. Não é para aqueles que não querem nada para a vida. Tudo pelo reino, viver completamente pelo reino é para aqueles que querem viver o máximo de Deus para as suas vidas. Que não querem viver meia boca. Qual é a aplicação aqui? Jesus nos ensinou hoje para a gente não dormir. Como seus amigos dormiram. Ele falou, levanta e ora. Amém, irmãos? Convido vocês, levantem e orem ao Senhor. Fale com Ele. Diz, vocês não recebem porque não pedem. Falem comigo. Falem comigo. Segundo, identifique na sua vida, se você quer ser prático, uma outra coisa prática. Identifique na sua vida os pontos frágeis. E cimenta esse lugar com a presença de Deus, com o poder de Deus, com a palavra de Deus, com oração, com jejum. Fortalece, não deixa brecha. Amém? É prático, não é? Dá para fazer, não dá? No poder de Jesus. Por último, para a gente crescer e ser cristão melhor. Não tem jeito a não ser andar com Jesus todos os dias. Andar com Jesus. Não é andar hoje porque veio à igreja. Que bom que você veio à igreja ou que está aí assistindo. Mas andar com Jesus não é andar com Jesus, é um encontrinho com Jesus. Andar com Jesus é, estou andando aqui e Jesus está à minha frente, Ele está me dirigindo. Eu virei para a direita porque Jesus falou, a direita é melhor. Eu parei porque Jesus falou, é melhor parar. Eu estou andando no passo e no compasso de Jesus. Esse é o pedido dele para a sua vida. Feche os seus olhos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado pelo trono da graça onde estamos agora, porque o Senhor diz, dirija-se até o trono da graça, para receber força, poder, esperança, alegria, cura, transformação, ou como precisamos. Senhor Jesus, que esses desafios para a sua igreja, de levantar-se e orar, desafio de fechar as brechas da vida com jejum e oração, o desafio de crescer espiritualmente, de criar um plano de desenvolvimento espiritual, Senhor Jesus, que os nossos irmãos e amigos, presentes e online, assumam um compromisso no poder do Teu Espírito, não na sua força pessoal, mas no poder do Espírito, e vivam a vida abundante e a vida de vitória que o Senhor tem para cada um de nós, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, aleluia.